Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, no ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz. Este programa é dedicado à educação através da doutrina espírita, onde nós conversamos sobre os mais diversos temas que interessam à família, interessam aos professores, aos evangelizadores espíritas, e você está convidado a participar, enviando a sua mensagem e fazendo a sua pergunta. Já conosco, aí na tela, nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Muita paz, saúde a todos nós. Que Jesus nos inspire mais uma vez na noite de hoje. Muita paz. E aí, você já está vendo na tela que este mês de agosto é um mês de combate à violência contra a mulher, e que nós espíritas precisamos nos engajar, porque os direitos são iguais, e precisamos trabalhar sempre com fraternidade e com solidariedade, e jamais fazermos apologia ou concordarmos com a violência. Hoje, dentro do nosso programa, nós colocamos como título A Arte de Educar. Nós estamos aqui acompanhando alguns textos das obras da codificação espírita, textos do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, e mesclando com algumas questões de O Livro dos Espíritos. E estamos, então, conversando sobre essa grande questão da educação e também do educar. E hoje nós vamos fazer esse foco. E talvez você esteja estranhando a arte de educar. A educação não é uma ciência, educar não tem que ser uma ciência, é só seguir uma didática aí. Educar não é dar aula. Que história é essa de arte de educar? Nós vamos conversar sobre todas essas coisas. E será que a arte de educar só pertence aos professores na escola? E os pais? Então, são questionamentos que nós vamos tentar trazer aqui para o nosso programa. E o Ronaldo vai dar o pontapé inicial. Perfeito, Marcos. Só não vou dar o pontapé porque não tem como chutar uma bolinha aqui agora, mas no sentido figurado, né? Marcos, eu gostaria de iniciar aproveitando aí esse nosso mês de agosto, que é uma homenagem o mês lilás, né? Mas vamos lá, vamos iniciar então com Jesus. Podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus trouxe o primeiro momento desse respeito à mulher. Acho que Jesus é o pioneiro. Quando ele chega para João e para Maria, então ele diz a João na cruz e fala: Filho, eis tua mãe. Mãe, eis teu filho. Eu gostaria que você falasse, porque isso representa muito aí como Jesus já se preocupava naquela época, e olha que nós estamos falando há mais de 2000 anos, hein? Não é hoje, não. Que a mulher... Eu vou deixar você falar, porque se eu ficar dando spoiler, não adianta. Mas eu penso que representa muito isso, e também sobre o tema, que é a arte de educar. Isso é um exemplo que Jesus nos traz também sobre o tema de hoje. Ronaldo, se a situação hoje já não está muito boa, porque nós sabemos que os índices de violência contra a mulher, feminicídio, estão realmente muito altos, na época de Jesus era pior. Era pior porque lá na Palestina, entre o povo judeu, estamos nos referindo então a 2000 anos atrás, a legislação judaica, a legislação civil e religiosa judaica, não dava praticamente nenhum direito à mulher. Os direitos eram dos homens, não das mulheres. Por exemplo, no Templo de Jerusalém e nas sinagogas espalhadas ali pela Palestina, e, aliás, isso ainda vige até hoje no judaísmo mais ortodoxo, as mulheres só podiam entrar na sinagoga só assim, na sua parte inicial.
e elas eram separadas dos homens, normalmente por uma grade. E somente os homens poderiam estar lá mesmo, no auditório, e somente eles podiam falar sobre as Escrituras. Às mulheres era dado apenas lá atrás, separadas, ouvir, e nada mais do que isso. A legislação judaica da época permitia que o homem pudesse expulsar a mulher de casa. Então, você era casado, e você simplesmente, se não quisesse mais ficar com ela, quisesse trocá-la por outra, pronto, você expulsava. Acabava o casamento ali. E ela era considerada, então, repudiada pelo esposo. Então, ela não podia ser recebida pelos pais de volta, porque já era considerada uma mulher de má vida, repudiada pelo marido. Pronto, as portas se fechavam a ela. E assim por diante. E chegava-se ao cúmulo, e essa cena também está narrada pelos evangelistas, da mulher, por questão de adultério e outras questões, ela poder ser apedrejada até a morte na rua, em praça pública. Então, para nós vermos como que a situação na época era muito ruim para as mulheres judias. Jesus enfrentou isso. Tanto que ele recebia as mulheres normalmente, conversava com elas normalmente, o que deixava fariseus e saduceus em estado de escândalo. Há aquela cena em que Jesus é convidado a almoçar na casa lá do fariseu, e ele adentra, e os fariseus já ficaram meio assim, porque Jesus não seguiu o ritual de purificação das mãos, né? E quando eles estão ali, entra pela casa uma mulher, que foi outro escândalo. Uma mulher não era permitida naquele recinto, porque o almoço, né, era só para os homens, entre os homens. Não, as mulheres não podiam acompanhar. Mas ela entra, faz um burburinho lá, ela avança e vai até Jesus. É Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena. Ela se arroja aos pés de Jesus, chora nos seus pés, lava com uma essência os pés de Jesus, usa os cabelos para enxugar os pés, e Jesus a abençoa. Né? E ela vai então se retirar e disse então que ela estava salva a partir daquele momento. E os fariseus estavam num escândalo só, porque Maria de Magdala não era considerada uma boa mulher, mas ela tinha posses. Então, né, é aquela coisa da hipocrisia. Ela não é bem vista, mas como tem dinheiro, né, então ficava assim. Mas aí para eles foi um escândalo. Mas Jesus não quis nem saber. E aí, no final da sua vida, vem então a cena que você lembrou, que é na crucificação, quando Jesus, já percebendo que era o final, ele vai dar uma grande lição, porque aos pés da cruz estão as mulheres, então está lá Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joana de Cusa, e está João, o evangelista, que ainda é jovem, né? E aí Jesus olha para Maria de Nazaré, sua mãe, e diz, mãe, e indicando, né, com o rosto, com o seu olhar, João, eis o seu filho. E olhando para João, ele diz, eis a sua mãe. Para dizer, então, a Maria que ela não ficaria desamparada. E a João que ele não poderia desamparar Maria de Nazaré. Porque pelas narrativas, os próprios historiadores já chegaram à conclusão que o pai de Jesus já havia falecido, ele já não estava mais vivo. Então, Maria de Nazaré era viúva. Embora apareçam os relatos de outros irmãos de Jesus, mas parece que esses irmãos de Jesus não o seguiam. E Maria de Nazaré seguia Jesus com os seus ensinos. Então, Jesus providencia para que ela não fique desamparada. João, a partir de agora, ela é sua mãe.
Você tem que cuidar dela. Ou seja, então Jesus mostra, né, que as mulheres não podem ficar desamparadas. E como grande pedagogo, grande educador, Jesus utilizou todas essas passagens da vida dele, com cenas do cotidiano, para educar, para mostrar o que se devia fazer, a arte de educar. Como mestre que ele era, aliás, né, Ronaldo? O único título que ele aceitou, que quando chamaram ele de bom mestre, ele mandou tirar o bom. Dizer, bom só o Pai que está nos céus. Como ele não falou nada em relação a mestre, é porque ele aceitou o título. Porque, de fato, como espírito superior, ele é um mestre. Agora, Marcos, tem mais aí essa arte de educar aí em relação às mulheres. A primeira aparição de Jesus. Sim, bem lembrado, né? Que não foi para os homens. Foi para eles não acreditaram também. Como assim? Como assim? É verdade, Ronaldo, porque quem foi para o túmulo no domingo, logo de manhãzinha cedo, foram as mulheres, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joana de Cusa, eram elas que estavam lá, né, que viram o túmulo aberto, e toda aquela cena, e o corpo desapareceu, e Jesus aparece para Maria Madalena, e conversa com ela. E aí elas retornam, e Maria Madalena está num entusiasmo só, e vão procurar os discípulos que estão lá reunidos na casa, né? E ela chega contando, né, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha conversado com ela, tá não sei o quê. Mas só que eles não acreditaram. Porque, olha que situação. Primeiro que eram mulheres, e as mulheres judias não eram muito respeitadas e não tinham os direitos. E outra, Jesus se apresentou logo para Maria Madalena. Se tivesse apresentado para a mãe dele, já é uma outra história. Mas Maria de Nazaré disse que não viu. Joana de Cusa disse que também não viu. Como é que vamos acreditar no depoimento dessa mulher, né, que era Maria Madalena? Então, realmente, eles duvidaram porque o testemunho foi dado por uma mulher. E, na época, para os judeus, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Então, está aí mais uma cena para mostrar a problemática da mulher naquela época. Perfeito. Bom, vamos lá, Marcos. Olha só, o Wilson está aí mandando boa noite de Recife. Rosane, prima, muita paz. A Ilza Godinho também. Rosane também para o Tavares, paz. Boa noite aí para o Tavares também. E Elane Rocha, a esposa, está assistindo também aí. Muita paz para todos que estão nos assistindo. Um abraço a todo mundo que está enviando mensagem. Podem continuar, nós estamos aqui para isso mesmo. Marcos, então, aí, está aparecendo aí. Gratidão a todos. Marcos, e aí nós já iniciamos essa arte de educar, que é isso que Jesus fez. A arte de educar é através dos próprios exemplos também. Hoje você chama de didática, que é infinidade de coisas que vai chamar pedagogicamente falando, mas não é só os educadores, os professores ou os pais. Todos nós que, de alguma forma, estamos direta ou indiretamente ligados a essa arte de educar. Aliás, me veio agora a memória, e nós já comentamos aqui, sobre aquela homenagem que chamaram o porteiro para ser o paraninfo da turma que estava se despedindo da escola, do ensino médio. Ele não cometeu ali, Marcos, uma grande arte da educação ao tratar, conduzir como simples porteiro esse processo educacional no ensino-aprendizagem ali na escola? Bom dia, boa tarde. A educação desejando a todos que retornassem aos seus lares e que voltassem amanhã seguinte para o novo dia escolar. Não é uma arte de educar também isso? Com certeza, Ronaldo. Nós temos que entender que a arte de educar não está vinculada simplesmente aos professores e à escola. Nós temos que superar isso. Nós estamos sempre aprendendo e educando.
educando ao mesmo tempo em todas as circunstâncias da vida. Por isso que a arte de educar, ela está presente na família, ela está presente na rua, está presente na empresa onde nós trabalhamos, está presente na escola, obviamente. Enfim, ela está presente na comunidade, na medida em que interagimos com alguém ou alguém interage conosco, porque tudo nos leva a realizar aprendizados. E a arte de educar, ela tem que transcender o ensinar, o instruir. Claro que, de vez em quando, nós até precisamos dar alguma instrução. Vou dar um exemplo aqui. Este fim de semana, eu recebi a visita do meu neto. E aí ele queria jogar peteca comigo. Ele adora fazer isso, né? Mas já fazia um tempo que ele não jogava comigo. E ele olhou para mim, como é que é mesmo que bate na peteca, né? E eu só, sim, é de baixo para cima. Pronto, só precisei falar isso. E aí ele foi lá e começou, e foi, dominou a técnica com uma certa facilidade. Então, você dá uma instrução, mas é uma pequena instrução e um incentivo. Ó, vamos lá que você consegue. Vamos lá, tenta de novo aí. Isso, não, isso, joga um pouquinho mais para frente. Você tem que... E vai deixando ele fazer, e vai deixando ele fazer, e vai deixando ele fazer, até que ele consegue. Então, a arte de educar não consiste simplesmente em ensinar alguma coisa, em passar um conhecimento, dando a famosa aula. Nós temos que superar isso. A arte de educar está numa conversa, e assim por diante. Então, não é só transmissão de conhecimento, né, Marco? Como Kardec diz, é a formação do caráter no desenvolvimento moral do indivíduo. É muito mais do que isso. Ele amplia esse horizonte. Mas essa arte também ela tá ligada de como nós estamos conduzindo uns com os outros esse trabalho. E quando a gente fala em Jesus, o programa é espírita. E quando falamos em Jesus, não há nenhum constrangimento, não, porque as universidades, as escolas deveriam estar levando o exemplo do Cristo nessa formação da arte de educar. Marcos, vamos pegar algumas parábolas que Jesus faz isso contando a história ali. Olha que bacana. Uma arte, uma maneira de levar o entendimento. Olha que nós estamos voltando ao assunto há 2000 anos. Como ainda é real essas parábolas de Jesus trazendo aos dias de hoje. Né? Nós temos a do samaritano, que você relata bem, contando a história. Estou saindo de carro, aí para, alguém sofreu um acidente, tal pessoa e tal, você para, vai conduzir, mas passa alguém de carro, parece ser um sacerdote, vai embora. Não, parece ser alguém que... parece ser um deputado, pelo menos o carro ali está parecendo que é de um deputado. Enfim, a gente vai fazendo a história do que Jesus trouxe, essa arte de educar, como mestre ele era, trazendo aos dias de hoje. Então, através desses exemplos, e através também, Marcos, dessa condução no desenvolvimento da moral e dos caracteres, que é justamente o caráter que estamos ali levando e tentando tirar. Nós já falamos aqui das ideias inatas que o espírito traz. Eu só vou ler um pedacinho da Gênesis aqui, que a gente não terminou, não. Estou dando continuidade para que possamos compreender o que é essa arte. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre apenas das suas próprias faltas, porque ele fala aqui da reencarnação, e não das de outrem, ok? As faltas são nossas, não é a do outro, é o que eu fiz, o que eu plantei, o que eu planto. Então, essa arte de educar, ela está ligada ao meu cultivo, do que, de fato, eu estou tentando tirar ou dar em troca o lenitivo desse processo, que não é só, como você falou bem também, dessa transmissão de conhecimento, mas o cativar. Tem a passagem do Pequeno Príncipe, né, que ele diz, né, o invisível é o quê?
O invisível? O essencial o essencial. Olha, isso aí é arte. O que é esse essencial na arte de educar? É o sentimento? É a afetividade? É o respeito? Olha só, estou dando alguns spoilers. O que é esse essencial que é invisível na arte de educar? Eu estou aqui aproveitando esse momento. Vamos dar um exemplo prático. Digamos que a criança chega para você e diz assim: por que lá na escola eu tenho que estudar matemática? Nós temos a tendência de começar a querer dar toda uma explicação, exemplos, para provar para ela por que se precisa estudar matemática. Mas, na verdade, na verdadeira arte de educar, nós temos que agir diferente. É olhar para a criança, boa pergunta. Por que você acha que se estuda matemática na escola? Aí, de repente, ela pode olhar para você e dizer: para a gente aprender a contar. É possível, porque na matemática, realmente, nós contamos. Mas a gente só conta. Não. A gente soma, multiplica, divide. Aprende tudo isso na matemática? Aprende. Então, eu vou voltar à pergunta de novo. Por que você acha que se estuda matemática na escola? Então, você vai conduzindo e a própria criança vai pensando, ela vai raciocinando, ela vai concluindo. E talvez ela venha com uma nova pergunta, e aí você, de novo, vai fazendo esse método, porque é o método de fazer pensar. E quando nós falamos em educação, fazer pensar é importantíssimo. E que a criança tenha a autonomia de pensar, de questionar, de procurar. E aí você, claro, você pode fazer uma indicação, né? Você pode apontar a possibilidade de um determinado caminho, mas evitando simplesmente começar a ensinar. Porque teve uma criança que conversou comigo e falou: quando eu crescer, eu vou trazer os dinossauros de volta. Eu falei: é mesmo? É. Você gosta muito de dinossauros? Eu adoro dinossauros. Que bom. E como você vai trazer os dinossauros de volta? É fácil, tio. Eu vou lá pegar o DNA, né, lá do mosquito, e o DNA que tem lá na rocha antiga, não sei o quê, vai para lá, né? E deu a explicação da ficção científica, né? E não, talvez isso até seja possível. Tá? Agora eu tenho uma pergunta. E neste mundo que nós vivemos aqui nas cidades, onde os dinossauros vão viver? Vão viver na floresta. Tá bom, tudo bem, mas os dinossauros são bichos grandes, né? Consomem muito. E como é que nós vamos controlar os dinossauros lá na floresta? Não, tio, aí a gente faz umas cercas, né? Cerca elétrica, né? Para que eles fiquem só ali. Tá, muito bem. E você vai ser cientista, então? Você vai trabalhar essa coisa toda? Vou sim, eu vou ser cientista. Muito bem. Então, vamos dar tempo ao tempo, né? Você crescer, poder estudar essas coisas, e vamos ver se será possível. E se seria bom para nós, os seres humanos, ter os dinossauros por aqui, não é? Vamos ver, mas é só tomar cuidado para eles não comerem a gente. Bem pensado. Bom, aí alguém vai dizer assim: mas você devia ter dito para ela que isso é impossível, que não é assim que acontece, não, que não sei o quê. Mas calma, minha gente, é uma criança. Ela está no mundo da sua fantasia. Assistiu a série do Parque dos Dinossauros e tá, né? Só imaginando aí. Ela tem dinossauros de brinquedo, adora brincar com seus dinossauros. Então é natural que ela imagine essas coisas, sonhe essas coisas. Mas talvez ela vai entrar mesmo para o campo da ciência e seja uma cientista importante. Então nós não temos que acabar com o sonho da criança, mas fazer com que ela pense, perceba as coisas e dar um incentivo, tudo bem, olha,
ser cientista é uma coisa boa, né? E deixa a criança. Né? Então, nós estamos utilizando da arte de não ficar ensinando, não ficar... E, às vezes, não é, Ronaldo? Esse ensinar parte muito do que eu acho sobre aquilo. Né? E isso é um problema sério, porque, às vezes, o nosso achismo não tem nada de científico e não tem nada de moral. E na arte de educar, à luz da doutrina espírita, mais importante é levar esse educando, que é um espírito reencarnado, ao campo moral, da ética, né? De ele saber que seja lá o que for que ele vai fazer da vida, mas que ele precisa sempre pensar no bem de todos. E aí, como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, não adianta trabalhar isso de forma teórica com ela. Tem que fazer com que ela pense e, através de jogos, de visitas, enfim, uma série de técnicas, ela possa vivenciar isso na prática, para elaborar com ela conceitos éticos de viver, que não podem ser impostos, mas ela precisa elaborar consigo mesma para poder viver, então, com os outros. E Paulo Freire, ele traz uma frase, Marcos, se não me falha a memória, é mais ou menos assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou construção. Uma coisa assim. E é verdade. É nessa troca de saberes da realidade do aluno, da realidade do filho, que nós vamos criando as possibilidades. E, junto a isso, as ideias inatas que já trazem. Eu estava vendo o programa do Luciano Huck, um garoto que deve ter ali uns 10 anos, 11, ao soletrando, ele pegando de trás para frente, mas muito rápido. Todas as crianças ali, você vê que já tem um desenvolvimento agora. Ela precisa de uma condução, de uma mediação. Ok? São crianças inteligentes, já trazem esse desenvolvimento intelectual, mas que precisam ser mediadas. Ter o facilitador ali para que isso seja levado ao quê? A um homem, na formação de um homem de bem. E é através dessa arte, e o programa está de parabéns, que é bacana aquilo ali, eles mostram uma coisa, ele até usou uma frase, que não é uma competição, mas para possamos observar como o Brasil está rico dessas crianças aí, superdotadas. Então, mas se ficar só nessa transmissão de conhecimento nelas, esse intelecto, porque inteligência independe de cultura, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas dá essa transformação à criança, esse desenvolvimento na formação do caráter. E a arte de educar é amor. Aí eu gostaria que você tocasse nesse ponto, que é o amor, de fato, que você está levando ali. Porque, Marcos, nós vemos isso. Criança, às vezes, você já contou a história do Michael Jackson, do aluno Michael Jackson, e é verdade. Fica ali, mas se esse educador, esse professor, o pai ou a mãe, o incentivo motivacional para aquela criança, que ela saia daquele marasmo, às vezes ela tem realmente algumas lutas pertinentes a ela, trazida de outras vidas, que nós precisamos ajudá-la, assim como nós hoje temos esse conhecimento, nós tivemos as nossas dificuldades no passado. Eu posso falar por mim, eu pulei do primeiro ano para o terceiro ano. Mas depois eu tive uma professora que cismava que eu colava. Eu estava no quinto ano. Que antigamente, no nosso tempo, tinha admissão, né? Para você ir, você tinha que fazer admissão, aquela coisa. Mas vamos lá. Eu fiquei, mas eu não colei. Não, você colou. E agora? Porque eu não era de escrever, eu não era de ficar copiando. Eu tinha uma memória que pegava e já ia, pontuava algumas... Você não copia nada, como é que você fez essa prova e conseguiu
fazer a prova e tirar essa nota. Está aqui seu caderno. Minha mãe foi chamada, pai também, etc. Mas pulei, né? Fiz, não precisei passar pela segunda série, fui para a terceira série. Mas na quarta, quinta, encontrei uma professora que, caramba. E aquilo fiquei marcado como um bloqueio até uma certa idade, que eu tinha aquela dificuldade de, não da minha inteligência, eu continuo eu mesmo, mas de ter o receio de que, será que eu estou fazendo algo errado? E aí você vê, a minha esposa conta que ela canhota, né? O braço dela foi amarrado para trás para que ela pudesse escrever com a direita. Então, Marcos, olha, eu estou contando, parece coisas bobas, mas não, que você vai criando bloqueios, que já existe, de repente, mas são bloqueios também criados, que são os rótulos, não é? A criança que é rotulada, não é isso aí. Isso aí não presta, isso aí já veio pau mandado mesmo. Então, nós observamos, Marcos, que um trabalho muito grande na educação, dessa arte de educar, nós já comentamos várias coisas aqui, as dificuldades dos professores, dificuldade dos pais, o momento político, o momento de violência, enfim, tudo. Então, nós estamos já mostrando aqui que não adianta ficarmos nos problemas se a solução está em arregaçarmos as mangas e fazermos o nosso trabalho como educador e como professor. A arte de educar é arregaçar as mangas, partir para a prática, não é ficar só no teórico. E essa prática é justamente o diálogo, o fazer, estar com o outro, ser mediador, ser facilitador. Você tocou no ponto aí, o diálogo não adianta nós fugirmos do diálogo. Não pode. Por quê? Tá, não pode, mas qual a razão que não pode? Explicar a razão. Não pode fazer isso. Então estou de castigo. Não, não é castigo. Não pode por essa razão. Não é o momento, não é a hora. A minha filha dá aula também, Marcos, ela está fazendo curso de psicologia, ela tem um aluno, e eu conversando com ele falou para mim, ela não sabia, eu falei com ela, a mãe também não sabe. Ele foi dormir 4 horas da manhã. Ele chega, está com sono. Aí eu falei, não é possível. E aí, como é que... é. Hoje eu fiquei... Você ficou jogando? Fiquei jogando lá. Foi mesmo? Foi. Só que minha mãe não sabe, não. 4 horas da manhã, eu fui dormir, ela não viu com o celular na mão. E aí? O celular na escola não pode, tudo bem. Mas em casa, cadê essa arte aí? Cadê essa flexibilidade? Cadê a educação, de fato, aí, de mostrar os limites? Ou o limite não tem nada a ver com a arte de educar? Claro que tem. Mas eu vou começar, Ronaldo, como você citou o caso do Michael Jackson, tem muita gente que está aí nos acompanhando que talvez desconheça essa história. Não é o Michael Jackson famoso norte-americano, não. É uma cena que se passa aqui mesmo no Brasil e aconteceu em Minas Gerais. E a história, resumidamente, é a seguinte, né? Uma professora nova, recém-concursada do magistério estadual, e foi lá numa cidade do interior lá de Minas, lá foi ela assumir, né, o seu lugar de professora numa escola estadual. Marcos, só um momento. Tavares, a Elaine aí fez uma boa participação aí, que vai acrescentar aí, ó. Na matemática, aprendemos também a juntar, acrescentar, somar o respeito, o amor, a empatia. É verdade aí, ó. É a matemática do respeito de todas as somatórias da situação aí, ó. É verdade, é isso aí. Então, essa professora, na sua primeira escola, a diretora chegou para ela e disse assim, ó, nós vamos te dar uma turminha lá da educação infantil, tá bom? Não sei o quê. Claro, né? Não sei o quê. Foi lá trabalhar. Nessa turma, tinha um garoto cujo nome era Michael Jackson. E o Michael Jackson, ele era introvertido, não participativo, ficava sempre à parte. E ela logo percebeu isso
E começou a trabalhar com ele, incentivando. Vem, Michael, vamos, Michael, você pode, Michael, eu ajudo, Michael. Mas ela fez, e jogos, e brincadeiras, eu não sei, e o Michael Jackson nada, não participava. Assim o ano passou, e quando entrou as férias, a professora aproveitou para estudar, para ver como é que podia lidar com aquela criança, porque no ano seguinte, lá estava o Michael Jackson, de novo lá na turma. E ela mudou as técnicas, mudou os jogos, mudou as atividades, tudo que foi possível ela fez. E o Michael Jackson continuava lá, apático, continuava fechado em si mesmo. E ela foi conversar com as colegas professoras. E as colegas professoras, aquele garoto lá, o tal do Michael Jackson, não perde tempo com ele. Você é caso perdido. Mas ela fala, não é possível. Não pode ser uma coisa dessas. E aí veio, terminou o segundo ano, férias, e ela aproveitou as férias para fazer um curso, fez um outro curso, e leu daqui, e se preparou de novo. Terceiro ano, quem está na turma? Michael Jackson. E lá foi ela. Vamos, Michael. E tentava com ele, e não sei o quê. Pelo terceiro ano consecutivo, Michael Jackson não respondeu a nenhum estímulo, não queria saber. E aí ela pediu transferência. Ou eu sou um fracasso de professora, sei lá. Ela pediu transferência. E isso de pedir transferência, foi embora, foi para outra cidade e tal. Nunca mais soube do Michael Jackson. Os anos passaram e ela, nessas andanças dela, acabou sendo transferida para Belo Horizonte, está na capital mineira, mas aí ela casou e resolveu abandonar o magistério. Está lá, cuidando do lar. E ela tinha ido no supermercado e estava retornando para casa com os pacotes na mão, né, com as sacolas. Aí um rapaz parou na frente dela, professora fulana. E ela olhou, ué, como é que sabe quem eu sou, né? Puxa, que bom reencontrá-la. Que saudades. Ela falou, olha, você vai me desculpar, mas eu passei por várias escolas, tal, mas eu não sei quem é você. Ô, professora, não está reconhecendo? Sou eu, o Michael Jackson. Aí ela olhou e falou, Michael Jackson? Impossível, porque desse aluno eu lembro. Mas é claro que ele não pode ser você e você não pode ser ele. Mas se eu sou assim, a senhora não é a professora fulana? A senhora não trabalhou na escola tal, na cidade tal, nos anos assim, tal. Aí quando ele fez a descrição, aí ela vai, como é que ele pode saber? Falei, sou eu. Falei, mas como assim? Sabe o que aconteceu, professora? É o seguinte, quando a senhora foi embora, eu fiquei muito triste, porque eu gostava da senhora. Aí entrou a outra tia, né, outra professora. Sabe o que ela fez? Quando ela viu como eu era, me levou lá para o cantinho da sala, colocou uma cadeirinha lá, e falou, Michael, agora em todas as aulas você fica sentado aí, tá? E ela só trabalhava com os meus colegas. Eu passava a aula toda sentado lá no cantinho. Aí um dia eu lembrei que a senhora falava, vamos, Michael, vem, Michael, você consegue, Michael, eu ajudo você, Michael. Peguei a minha cadeirinha um dia, e fui lá para a atividade, e pronto. E aí, comecei. E hoje eu agradeço a senhora por eu ter me formado na faculdade. Você fez faculdade? Fiz. E você se formou no quê? Jornalismo, comunicação. E aí ela se despediram, então ela chegou em casa e ela escreveu uma carta contando toda essa história. Essa carta foi publicada numa revista educacional e o encerramento da carta é que é sensacional, é para tocar os nossos corações. Ela disse assim, se nós, professoras, tivéssemos mais amor ao que fazemos, teríamos muito mais histórias felizes para contar do que queixas para fazer. Então, o amor é a essência da arte de educar. É que nós precisamos ter paciência. Nem sempre
aquele que está conosco revela esse potencial, o seu desenvolvimento. O que vai acontecer com o passar do tempo? Por isso que eu sempre uso a figura prestada aqui do nosso Mestre Jesus, de que nós, educadores, somos semeadores que saímos a semear. E é importante semear e não parar nunca de semear, acreditando sempre. Porque a arte de educar não traz a desistência embutida, muito pelo contrário. Então, é trabalhar, sim, incessantemente pela renovação da educação, pela renovação dessa arte de educar, e lembrando que precisa, sim, ter muito amor nesse trabalho. Então, Marco, pelo que você diz, é orientando, sendo facilitador, mediador, para que possamos ajudar esse indivíduo a tomar decisões mais éticas e buscar o seu aperfeiçoamento. Poderíamos dizer aí que é por aí também esse caminho? Com certeza, porque aí nós vamos além da instrução, além da aquisição de conhecimentos. Para o Espiritismo, isso é a essência, é a fundamentação. Levar esses espíritos que estão na infância a serem homens e mulheres de bem. E, obviamente, como você bem colocou, saberem elaborar por si mesmos, para si e para os outros, toda essa questão ética do viver. E a ética do viver, a primeira coisa que nos coloca é aprender a respeitar o outro, da mesma maneira como queremos que o outro nos respeite. E, aliás, eu acho que quem ensinou isso foi ele também, né? Nosso mestre Jesus. E Marcos, está muito ligado a isso, ao imediatismo, sem percebermos. A pressa em vermos o resultado. Eu observo isso, porque a semente que é lançada, nós vivemos na própria natureza, o nascimento, tudo tem o seu tempo de maturação. Então, não adianta eu querer correr contra o tempo de algo, porque nós mesmos estamos neste processo. Eu estou botando 2000 anos, que é a partir de Jesus para cá. Uhum. Só pediu que amássemos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há mais de 2000 anos. Então, o educador, o pai, que através até do próprio erro, faz parte do processo. Aí erramos, opa, errei nesse processo educativo aqui, vou tentar acertar. Mas o que falar para todos nós, educadores que estão aí nos assistindo? Calma, nada de pressa. Façamos o nosso trabalho, façamos a autoanálise. Não é isso? Uma auto. O que eu tenho feito aqui? Será que eu posso melhorar ali e tal? Mas as dificuldades inerentes de cada um são específicas a cada um. E que vai, de acordo com o tempo, no decorrer do tempo, levando aqui aquela criança e nós mesmos, vamos tendo essa maturação, esse amadurecimento em relação ao que está sendo ali pregado. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento afetivo, do conhecimento. Então, o que eu quero que você coloque aqui é isso. Há uma pressa, de fato. Eu não estou entrando nos méritos que já falamos aqui, político, segurança e nada. Mas façamos o nosso trabalho. É o trabalho de formiguinha, o trabalho das abelhas, que leva tempo para ali ter a colmeia, casa de formigueiro, que às vezes é aquele monte, mas levou tempo para construir uma casa de formiga. Porque o que eu observo é isso, é a pressa, é ver resultados imediatos. E nós vemos, em prática, que esses resultados imediatos, eles são forjados. Não tem mais ninguém que não saiba ler analfabeto, não existe mais, a fome acabou. Aonde isso? Vamos ser claros. Há muito trabalho a fazer ainda, e não é pouco. E um deles é continuar na nossa lida, na nossa labuta, mas sem pressa. Porque é uma arte também trabalhar em favor do tempo. Sem dúvida, Ronaldo. E
lembrando que cada ser humano tem o seu ritmo de aprendizagem, o seu ritmo de progresso moral. Então, realmente, nós não podemos querer educar querendo o resultado já para amanhã, ainda mais a nível moral. Isso leva tempo, calma. Então, perseverar no trabalho, mas sem pressa, sabendo que nós estamos facilitando, orientando, estimulando esse processo de formação do caráter para o bem desse espírito reencarnado e que está passando pela infância, pela pré-adolescência, para realizar múltiplos aprendizados e trabalhar consigo mesmo. Então, nós realmente não temos que ter pressa e nem querer ficar fazendo avaliações aí com provas e notas, porque isso não avalia coisa nenhuma, ainda mais a nível moral, a nível do desenvolvimento dos bons hábitos, a formação do caráter. Então, temos que ter, sim, paciência nesse processo e sabendo que nem todos aqueles que vão passar por nós dentro desse processo, nessa arte de educar, vão sair de nós já moralizados, só fazendo bem, porque não é assim. Nós estamos aqui na Terra, que é um mundo ainda inferior, né? Um mundo de expiações e provas. Nós somos muito imperfeitos, temos muita coisa a fazer conosco mesmo. Então, temos que ter paciência. Lembrando que ter paciência também não significa deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito, porque na arte de educar nós temos que trabalhar a disciplina, a organização, os limites, tudo isso tem que ser trabalhado, mas respeitando cada um naquilo que já está apresentando, no seu potencial de desenvolvimento e no seu ritmo para conseguir fazer esse desenvolvimento. Por isso que educar é uma arte. Marcos, importante também, eu gostaria que você citasse aí, que esse trabalho do respeito ao próximo também é um elemento importante nesse desenvolvimento das nossas habilidades, nesse trabalho em conjunto um com o outro. Até também no aspecto social, porque nós não vivemos isolados. Nós devemos viver em sociedade, o espaço de convivência, que nós já falamos muito isso aqui. Sim, e não podemos esquecer nunca disso. Nós vivemos com os outros vivem conosco. Nós fazemos parte da sociedade e não temos como nos isentar das relações, das trocas. Então, isso tem que fazer parte também da educação. Ou seja, educar para que esse espírito reencarnado saiba conviver. Isso é fundamental. Faz parte da arte do educar e da moralização e formação do caráter desse ser. Então, não esqueçamos disso. Nós temos que promover uma educação que leve o ser humano a saber bem conviver com os outros, para haver uma reciprocidade nisso. Ou seja, eu vivo bem com os outros, automaticamente os outros aprendem também a viver bem comigo. Bem, mas aí, Ronaldo, nós vamos acabar com as guerras, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos acabar, e vai acabar com muita coisa, porque nós vamos, então, para a fraternidade e para a solidariedade. Pois é, e os espíritos falam para nós, quando Kardec pergunta, poxa, Deus não poderia, de uma maneira muito mais sábia, né, trazer a humanidade a algo que, fizesse, tá lá, não lembro qual é a questão, né, faraônico. Aí os espíritos respondem o quê, Marcos, você lembra? Mas os fenômenos acontecem todos os dias na nossa frente. E quem foi que disse que Deus já não providenciou isso? Ele enviou Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. E nós, nem aí. As catástrofes acontecem, mas é tanta coisa. E nós
Deus não está fazendo nada. Puxa, olha, então, ou seja, não são os fenômenos, não são essas coisas que realmente nos transformam. O que vai nos transformar é esse trabalho educacional de puxar de nós, né, tirar de dentro de nós o potencial divino, nesse processo de autoconhecimento, de autoeducação e de formação para o bem. Aí nós vamos ter uma real transformação. Perfeito. Então, estamos terminando. Vou deixar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo, professores, educadores, pais. Não tenhamos pressa. Façamos a nossa parte. Ainda que não pareça, que não esteja em voga, não está aparecendo para ninguém. Mas é a semente lançada. E a semente lançada, no momento oportuno, ela vai dar os seus frutos, vai criando raízes aos poucos. E lá na frente, a consciência do que foi plantado no coração, ela vem à tona. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Muita paz. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Agradecemos aqui ao nosso Wilson Hora, a Rosane Ribeiro, a Ilza Godinho, a Elaine Rocha Gomes, que mandaram aí suas mensagens. E agradecemos, claro, a você que está aí nos acompanhando, ou que está agora assistindo, porque o vídeo vai ficar no YouTube. Aliás, acesse no YouTube o canal Estação da Luz Tavares. Lá você vai encontrar toda a programação da Web Rádio Estação da Luz, inclusive o nosso programa Espiritismo e Educação. Estaremos de volta, se Deus quiser, semana que vem, 20h30 da noite, na segunda-feira. Não esqueça! E contamos com a sua participação e a sua divulgação do nosso programa. Um grande abraço, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro.